Dica de amiga, clica no link, se inscreve no curso, tá bom? Vamos para a aula então. Fundos imobiliários é o primeiro deles, é o primeiro tipo de investimento que dá para a gente viver de renda, né? Dá para a gente tirar da bolsa um salário. Como é que funciona isso, Carol? O que são os fundos imobiliários? Vou falar para vocês aqui como é o funcionamento deles. Imagina se você, para ter, por exemplo, o rendimento de um aluguel, você precisa ter o quê? O imóvel. Para você ter o imóvel, você precisa o quê? Comprar esse imóvel. Você compra esse imóvel ou você recebe por herança, né? Tem outras formas também, mas a forma mais comum é de você adquirir. Você primeiro imobilizou o seu dinheiro na compra desse imóvel, pagou lá um dinheirão por esse imóvel. Você precisa, às vezes esse imóvel vai precisar de quê? De reforma. Às vezes esse imóvel tá precisando de organizar, por exemplo, documentação. Isso tudo é muito caro. Você precisa pagar o IPTU, que é o imposto, né? Você precisa pagar o condomínio, se ele tiver um condomínio, luz, água e etc. Se você alugar esse imóvel, você também corre o risco de esse inquilino não pagar a você, né? É isso que acontece. E eu estou falando para vocês, gente, com conhecimento de causa. Meu avô, por exemplo, vive essa situação de ter imóveis de aluguel e vez ou outra acontece de um malandro dar o cano no aluguel, né? Isso acontece. Imagine você, se você pudesse viver de renda, com a renda de um aluguel, mas sem se preocupar com essas questões relacionadas ao imóvel, do tipo condomínio, o inquilino, o IPTU e etc. E todos os outros ônus, né, que tem um imóvel. E olha que às vezes, né, se a gente pensar aqui a longo prazo, às vezes esse imóvel nem valoriza, ele nem se valoriza, às vezes ele faz o contrário, ele se desvaloriza. E se você for vender, você não pega nem o preço que você pagou inicialmente. Isso acontece, o mercado imobiliário é assim. Tudo na vida tem um risco, mas eu estou contando para vocês de um investimento na bolsa que eu faço, que são os fundos imobiliários, que me pagam essa renda mensal proporcional, como se fosse um aluguel, obviamente que não é no mesmo montante, né? Depende de quantas cotas você tem, né, desse fundo, de quanto dinheiro você investiu nesse fundo imobiliário. E aí, todos os meses eu recebo. Lembra que eu contei aqui na aula passada, eu acho, né, sobre as mensagens que eu recebo, às vezes todos os meses eu acordo em um determinado período do mês. Esse mês foi o dia 16. E aí, aqui tinha um monte de mensagens sobre as entradas na minha conta, no meu extrato da corretora, sobre os fundos imobiliários, sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Isso é o que a gente chama de renda passiva. Expliquei para vocês. É quando o seu dinheiro está trabalhando por você e você está dormindo o sono dos justos e o seu dinheiro está lá trabalhando por você, né? Então, esse é o primeiro investimento que eu acredito que seja muito legal e que paga salário, tá bom? O gestor de cada fundo imobiliário tem um gestor e ele vai escolher os melhores investimentos, tá? E, por lei, esse fundo imobiliário ele tem que distribuir no mínimo 95% do lucro. Para quem tem o quê? As cotas. Então, somos nós, investidores, né? A gente compra cotas desse fundo e aí durante, né, o período que você tiver com essas cotas, você recebe o pagamento correspondente ao lucro desses imóveis, tá bom? E detalhe, os rendimentos, pessoal, no mínimo, eles são pagos uma vez por semestre, mas a maioria dos fundos pagam de forma mensal, pagam mensalmente os fundos imobiliários. Ok? Gostaram dessa dica? Me conta aí, tem alguém no chat que já investe em fundos imobiliários? Me conta, gente, quero saber. E agora nós vamos passar. Antes, gente, preciso tomar água. Sério, tô fazendo um esforço gigante aqui, a minha garganta não tá legal. Ó, sentindo? Fazendo um esforço para que vocês me ouçam. Já coloquei aqui o microfone
no volume máximo. Bom, vamos lá. Falando do segundo investimento que pode pagar salário para a gente, que são as ações. Olha só que delícia. Fundos imobiliários e ações. Ah, eu esqueci de falar um detalhe sobre os fundos. Deixa eu recapitular. Além do pagamento dos rendimentos que os fundos vão fazer, você também pode lucrar com a venda da cota. Digamos que quando você comprou a cota, ela estava custando ali R$80. E aí aquilo foi se valorizando. E aí, de repente, ela estava custando R$160. Ela dobrou, né, o valor dela. O que acontece? Você pode muito bem optar por vender as suas cotas, e aí vai ter que ter alguém para comprar, né? É sempre assim, o mercado, alguém vende, tem alguém para comprar. Você opta por vender as suas cotas e você ganha também na valorização dela, tá bom? Olha aí. E do mesmo jeito, gente, que ela se valoriza, ela também pode se desvalorizar. É renda variável. Não estou dizendo para vocês que é um mar de rosas e que a gente sempre vai ganhar com a alta. Não é isso. O mercado financeiro, ele oscila muito. Ele oscila muito. A gente viveu, por exemplo, um período muito complicado, que foi durante o mês de março, que começou, a gente viveu um período muito complicado na bolsa, uma queda gigantesca, e obviamente que afetou todos os investimentos. Não vou desistir. Vou concluir essa aula. Vamos lá. Vamos agora partir de fato para o segundo investimento que pode pagar salário, que são as ações. O que é uma ação? Gente, uma ação não é algo muito distante da gente não, tá bom? A ação, ela é uma fração do capital social de uma empresa. A ação, então, ela representa um organismo vivo, porque uma empresa é um organismo vivo. Não é um pedaço de papel e nem é um númerozinho que sobe e desce, não. A ação, ela é parte de uma empresa. Ela é a fração do capital social de uma empresa, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma loja que eu sempre falo dela, vocês também já me ouviram falar muito, né? Vou falar da Ambev. A Ambev é uma empresa, uma das maiores empresas da América Latina, uma empresa que produz cerveja, produz, distribui, etc. Esse é o foco dela. E outros, né, líquidos também, não só cerveja. Mas a Ambev, ela é uma empresa muito grande, muito sólida, há muitos anos. E quando você se propõe a ser acionista, ou seja, se você compra uma ação da Ambev, você se torna o quê? Sócia daquela empresa. Poxa, Carol, mas é só uma? Eu já me torno sócia? Obviamente que é uma sociedade minoritária ali, né? Mas você tem que ter essa cabeça de dono, você tem que ter essa cabeça de pensar que aquela empresa ali faz jus ao que você entende como investimento. Então, por isso que eu sempre falo, quando você for procurar as ações para comprar, cuidado, não olhe só a questão do preço. Obviamente, o preço é importante? Sim, o preço importa, mas você também precisa aliar outros fatores. Não adianta nada eu comprar uma ação só porque está barata e não saber se aquela empresa ela vai se sustentar no longo prazo, ok? Então, tudo isso eu explico para vocês também dentro do curso. Além disso, a lei, ela obriga essas empresas que estão listadas em bolsa, todas as empresas que têm um capital social aberto, né, que são listadas em bolsa, a lei obriga, a lei das SAs obriga que a empresa distribua o seu lucro. Até 25% do lucro líquido dessa empresa vai ser distribuído entre os acionistas, tá bom? O que significa isso, gente? Que, obviamente, se a empresa tiver lucro, eu, enquanto acionista, vou receber o proporcional à quantidade de ações que eu tenho investido nessa empresa, né? E a quantidade de capital que eles vão, o lucro que eles vão distribuir, o lucro que ela teve. Então, tudo é proporcional. E essas empresas, elas pagam dividendos, né? As que pagam os melhores dividendos são as que apresentam os lucros mais consistentes. Então, por isso que é importante a questão da pesquisa.
São muitas empresas listadas em bolsa e a gente precisa aprender fazer toda essa pesquisa para que a gente possa investir em ações. E aqui eu estou falando de renda variável, ok? Se você, por exemplo, já preencheu o seu cadastro lá na corretora, você preencheu o teste de perfil e o seu perfil é conservador, obviamente que ações não é para você. Não nesse momento. Por quê? Porque antes da gente mudar a rentabilidade, a gente precisa mudar o quê? A mentalidade. Não adianta, se eu tiver com a mentalidade ainda de poupança e de renda fixa, eu não posso migrar para o rendimento de ações, porque na mesma hora que ela está lá em cima, ela pode cair. Como eu falei para vocês, não existe garantia, gente. Não existe garantia. O risco existe, é real. Então, a questão do risco-retorno. Você vai ter que separar, por exemplo, parcela do seu capital, se você já é arrojado, se o seu perfil é agressivo e você, obviamente, pode e deve investir em ações, você deixa uma parcela do seu capital que não vai te comprometer. Tudo isso você só vai fazer depois que a sua reserva financeira já estiver montada. Lembra que eu falei para vocês? A importância da reserva financeira é para isso. E aí você vai, aos poucos, montando o seu portfólio. O que significa isso? Quando você partir para os fundos imobiliários, para as ações, você vai ver o seu dinheiro trabalhando por você e você recebendo ali o salário, tá bom? Isso é renda passiva. E agora eu vou falar dos dois últimos, tá? Vou falar deles juntinhos, que são títulos do Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais. Poxa, Carol, tem até a opção, então, para quem é conservador e da renda fixa? Tem. É uma opção um pouco menos rentável, mas ela é uma opção para quem, obviamente, tem aí o viés conservador ou moderado. Então, são títulos do Tesouro Direto que, a cada 6 meses, ele vai pagar ao investidor, né, o rendimento proporcional ao valor aplicado. Então, como eu falei para vocês, tudo é proporcional. Qual é o valor que você tem investido? Se você tem só um pouquinho, você vai receber um pouquinho. Se você tem mais, você vai receber mais. Tudo é proporcional ao valor que você tem aplicado. Então, eu tenho dois tipos, né? Os títulos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA. O IPCA é o índice oficial do país que mede a inflação. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Ele é o índice da inflação. Então, esse título ele vai estar atrelado ao IPCA. E semestralmente ele vai te pagar juros. Poxa, Carol, mas se ele paga semestralmente, então vou ter que me organizar, né? Isso, vai ter que se organizar, porque aí não vai vir o quê? O salário mensal, como os fundos imobiliários, como algumas ações pagam por mês. Os títulos do Tesouro que tem pagamento que a gente chama de cupom, que é o juro semestral, ele paga, obviamente, a cada 6 meses. Então, você tem que se organizar porque você vai receber 2 vezes por ano. Então, quando receber, dilui, né, esse valor para os próximos meses, se organiza para receber esses valores aí e organizar o seu mês. E o segundo deles é o Tesouro Direto prefixado. E o próprio nome dele já diz, né? Você antes já sabe exatamente, já está fixado o valor dos juros semestrais que você vai receber, ok? Então, pessoal, eu optei por trazer aqui para vocês 4 opções, 2 delas são voltadas para os perfis conservadores e moderados, como o caso dos títulos, né, do Tesouro Direto, um pagamento semestral, e 2 deles para quem já tem um perfil arrojado ou agressivo, que são os fundos imobiliários e as ações.